Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, aonde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus, você e toda a sua casa. É com muito prazer que venho compartilhar essa mensagem de fé para a sua vida, alimento para a sua alma. E se você quiser acompanhar comigo, basta abrir a sua Bíblia, se você a tem, no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 18 e 19. Vamos falar um pouquinho sobre a fé e refletir sobre isso. Diz o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que forte. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, são duas reflexões, pessoal. Em primeiro lugar, a fé, ela não é somente no sentido de acreditar. A fé tem o sentido de se entregar. Então, quando eu decido crer no sacrifício do Senhor Jesus, crer no sacrifício da cruz do Senhor Jesus, que ele morreu e ressuscitou e hoje está sentado à destra do trono de Deus, e somente chegamos a Deus através do Senhor Jesus. Então eu decido crer nisso. Então eu passo a crer na palavra de Deus, eu passo a crer no Senhor Jesus, ou seja, eu passo a me entregar. Crer aqui é se entregar. E como que eu mostro isso? Exatamente obedecendo e lutando para viver uma vida conforme a palavra de Deus. Então não adianta nada a pessoa dizer que tem fé, que crê em Deus, como muitos aí fora dizem. Se você fizer uma entrevista pontual ou perguntar no seu cotidiano para as pessoas se elas creem em Deus, a maioria vai dizer que crê em Deus, que tem fé em Deus. Mas basta olhar para as atitudes, as ações, ou seja, as obras dessas pessoas. As obras aqui está atrelado exatamente à conduta que essas pessoas têm levado diante de Deus. Né? Será que essa fé tem refletido de fato as obras que ela tem apresentado diante de Deus? Porque aqui a Bíblia deixa bem claro que até o diabo crê, ao ponto de estremecer. Ou seja, ele teme, ele estremece, porque ele sabe que existe um único Deus. Ou seja, entretanto, não basta crer da mesma maneira que o diabo crê, porque o diabo crê, acredita também em Deus. Entretanto, as obras dele são totalmente opostas à vontade de Deus. Então aqui está o segredo, um dos segredos daqueles que se dizem da fé, daqueles que se dizem crer em Deus. Então, se você aí diz que crê em Deus, não espere que somente com palavras isso vai agradar a Deus. Negativo. Se você não tem apresentado obras que reflitam, espelhem essa fé, você está se auto-enganando. Aí que está a reflexão. Mas a boa notícia é que enquanto você respira, a chance de você mudar esse quadro, mudar esse comportamento, essa conduta e passar de fato e de verdade ser um cristão, uma pessoa de Deus autêntica, autêntico, genuíno e genuína. De que maneira? Exatamente. Além de você ter essa fé ou dizer que tem essa fé, se lançando, né, na palavra de Deus, se propondo a lutar, a obedecê-la a cada respirar, através da sua conduta, caráter, decisões, ações, reações, né, olhares, pensamentos, palavras, enfim. Através dessa conversão sincera é que você vai passar também a refletir obras. E essas obras é exatamente, na essência, a obediência à palavra de Deus.
onde você vai se desvencilhar de tudo aquilo que não agrada a Deus. E você e eu, nós sabemos no fundo, aquilo que você, que eu, temos que dia após dia negar ao ponto de agradarmos a Deus, mostrando a Ele as nossas obras. Porque as nossas obras, que serão as ações, a conduta, o caráter, é que determinarão a minha fé, que eu digo que tenho, sincera ao meu Deus. Porque essa fé estará ligada então ao crer, que por sinal é o se entregar. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Reflita nisso. E se assim você tem estado numa condição de fé sem obras, então você tem tido e terá uma vida morta, sem frutos e o pior, assim que findar a tua respiração neste mundo dos mortais, você estará sujeito, ou nós estaremos sujeitos, se morrermos nessa condição, a galgarmos o sofrimento eterno. E não é isso, não é essa a proposta de Deus para nós através do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Então lembre-se, enquanto você respira, haverá oportunidade de você mudar esse quadro. Que Deus te abençoe de forma poderosa, você e toda a sua casa. E até uma próxima oportunidade. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui.